Vamos começar e vamos entender aqui o que aconteceu ontem nessa reunião, né? Essa foto aí que ficou, a foto, né, do encontro entre eles, do encontro entre Marco Rubio e Mauro Vieira. Bom, Mauro Vieira, quando terminou a reunião, ele deu declarações e disse que foi o começo das conversas diretas, foi muito positivo. Foi um encontro muito produtivo e um clima excelente de descontração. Vamos ouvir. Temos disponível? Durante todo o encontro prevaleceu a atitude construtiva e voltada a aspectos. Minha aqui no sistema. A gente está com um probleminha, eu não vou colocar a fala dele, mas eu vou já te passar, Jamil. Não ri não, Josias, essas coisas acontecem bem na sexta-feira, entendeu? Vamos tocar com o que tem, tá tudo certo. Aqui a gente tem material humano é que não falta aqui, olha que maravilha. É verdade. Vamos embora, Jamil. Que foi produtiva? Eu achei engraçado que falou que foi profunda. Profícua, né? Vamos por parte. Profícua. Profícua. Ah, profícua. Olha, vamos por partes. A primeira delas, eu acho que é o fato de que, após essa reunião, claro, a declaração do Mauro Vieira iria nesse sentido, provavelmente. Nós sabemos que isso é comunicação, isso não é informação, né? Tem uma diferença muito grande entre um governo comunicar o que ele quer que justamente a narrativa seja construída em relação àquele fato, mas houve algo muito importante, que é o seguinte: depois dessa reunião, depois dessa declaração de Mauro Vieira, não houve uma versão brasileira e uma versão americana. Fato. Não houve um comunicado brasileiro e um comunicado americano. Houve um comunicado conjunto, muito curto, é verdade, quase não dizendo nada, mas o que não houve foi basicamente eu diria, uma confrontação de narrativa sobre aquele fato. Não é que o Brasil disse isso, mas os americanos disseram aquilo. Ou os americanos disseram aquilo e o governo brasileiro desmentiu ou falou que a reunião foi por outro caminho. Isso já, por si só, isso é uma construção diplomática, isso não é por acaso, isso não acontece absolutamente por uma mágica. É, obviamente, uma construção diplomática, em primeiro lugar, para não haver, diria, versões diferentes sobre aquele fato. Então, em primeiro lugar, esse é um ponto fundamental. O segundo ponto fundamental, e aí sim, de gente que estava dentro da reunião, que me trouxe vários dos bastidores, Fabiola, é o fato de que não, Bolsonaro não foi citado, Bolsonaro não foi convidado, vamos dizer assim, para a agenda. Mas sabe quem foi? A China. A China foi convidada, na verdade, não como, obviamente, um integrante da reunião, mas o tema China foi levantado pelos americanos pela primeira vez desde que essa, vamos dizer assim, essa retomada do diálogo entre Brasil e Estados Unidos começou. E de que forma isso foi relatado, Fabiola? Os americanos preocupados com a soja brasileira na China. Claro, vamos só colocar aqui num contexto. Estados Unidos e China vivem justamente uma guerra comercial. A China parou de comprar a soja americana. A soja que hoje abastece a China é a soja brasileira. E olha só, obviamente, o setor do agronegócio americano extremamente enfurecido com o governo Donald Trump, dizendo: olha, perdemos o mercado, o nosso maior mercado justamente para o Brasil. E aí esse tema ontem aparece justamente na conversa e é trazido justamente pelos americanos. Então, mostrando aí que, obviamente, essa é uma relação muito mais complexa do que apenas Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, etc. Temos aí enormes atores também entrando nesse debate. E um último ponto fundamental dessa reunião: de ambos os lados, houve uma disposição para uma palavra fundamental, que pelo menos foi assim me foi relatado por diplomatas: normalização da relação bilateral. Ou seja, isso é fundamental depois de um mês de agosto e outro mês, na verdade, de setembro, extremamente caóticos, eu diria talvez um dos pontos mais baixos
na relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos nos seus 200 anos de relação, sem dúvida nenhuma, uma situação super tensa. Quando dos dois lados há uma tentativa de normalização, ou pelo menos isso é colocado, obviamente nós estamos falando de uma outra dimensão. Nada disso está garantido. Nada disso significa que amanhã Brasil e Estados Unidos serão dos dois grandes amigos. Nada disso. Nós sabemos que o Donald Trump trabalha com a imprevisibilidade. Se ele não vencer, ele obviamente tem um outro comportamento muito diferente de um negociador talvez tradicional. Então, nada disso significa que a relação dos próximos 2 anos, pelo menos esse mandato de Lula, esteja garantido em relação aos Estados Unidos. Não, mas, sem dúvida nenhuma, a reunião de ontem foi um ponto importante nesse processo. É isso. O Jamil já precisa se despedir, né, Jamil? Você está com um horário hoje, né? Tem mais 5 minutos. Tem mais 5 minutos, né? Que eu vou colocar a fala. Agora a gente consegue colocar a fala do Mauro Vieira para que a gente possa ouvir exatamente o que ele falou. Durante todo o encontro prevaleceu a atitude construtiva e voltada a aspectos práticos da retomada das negociações entre os dois países, em sintonia com a boa química e o que foi decidido, sobretudo, no recente telefonema da semana passada entre o presidente Lula e o presidente Trump. Está mantido o objetivo de que os presidentes Lula e Trump se reúnam proximamente, mas isso, obviamente, ainda vai ser definido pelas partes e de acordo com a agenda dos presidentes para um momento e local que sejam convenientes para ambos os lados. Foi uma conversa reservada e muito profunda, muito produtiva, seguida depois de uma reunião mais ampla em que estiveram presentes as equipes do representante comercial da Casa Branca, o USTR, James Greer, e as equipes do Departamento de Estado e também da Embaixada. Pelo que ele está contando aí tudo, é exatamente o que você estava dizendo, né, Jamil? Foi uma reunião de negócios, né? Não teve conteúdo político, conforme disse o Eduardo Bolsonaro, né? Não, eu sinceramente não entendi a frase do Eduardo Bolsonaro, achando que talvez uma reunião dessa, sem passar por Donald Trump, retiraria a lei Magnitsky de alguém. Eu não sei, não vejo isso acontecendo dessa forma. Agora, o que de fato aconteceu foi que também Mauro Vieira fez um pedido formal ao governo americano para que então o governo americano suspenda as tarifas contra o Brasil. E Marco Rubio respondeu que ele não teria, basicamente, vamos dizer assim, a autoridade para fazer isso, que quem teria de definir isso seria o próprio Trump. Dos dois lados, você vê que é uma jogada do lado brasileiro, reforçando justamente o pedido. Esse pedido, obviamente, o ideal seria que ele tivesse sido atendido ontem. Ao não ser atendido ontem, o que Marco Rubio disse foi basicamente não cabe a mim, cabe ao presidente, deixando também um espaço aberto, Fabíola, para uma negociação. Ou seja, ele dizendo, olha, não cabe a mim, cabe ao presidente Donald Trump, e basicamente sugerindo, e o que é que vocês vão oferecer, basicamente, para que essa negociação caminhe. Então, obviamente, é um processo negociador, não é uma reunião decisiva. Agora, sem dúvida nenhuma, não há, e eu acho que do lado americano e do lado brasileiro, fica muito claro que não há, pelo menos por enquanto, nenhuma daquela animosidade que existia até, pelo menos, o esbarrão organizado entre Donald Trump e Lula lá na ONU, ainda em setembro. Quero dizer o seguinte, não houve nenhuma postagem nas redes sociais desde o dia 23, basicamente, de setembro, que é no dia daquele esbarrão, do Departamento de Estado, do Marco Rubio, da Embaixada Americana em Brasília, eu diria, criticando, espinafrando o STF, criticando Alexandre de Moraes. Aquilo ali acabou, pelo menos por enquanto. Vamos ver o que isso quer dizer.